Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre os principais indicadores de preço que vão servir para encontrar ações baratas na hora de investir e, consequentemente, ações que têm um maior potencial de valorização. E na prática eu vou te mostrar como utilizar esses indicadores para justamente conseguir encontrar e avaliar todas essas empresas. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Para dar início a esse vídeo, é importante desmistificar uma falsa ideia que os investidores têm de que, pelo fato de uma ação estar sendo negociada a um preço nominal abaixo da outra, ela necessariamente está mais barata. Por exemplo, uma ação que está custando R$10 no mercado é mais barata do que uma ação que está sendo negociada a 30, 50 ou R$100. Quando a gente fala de uma ação estar barata, de uma ação estar descontada, é sempre em relação à sua capacidade de gerar dinheiro e, consequentemente, no seu potencial de valorização. E para ficar mais fácil esse entendimento, eu trouxe um exemplo aqui da vida real. Vamos supor que você esteja querendo comprar um carro e se interessou por um Toyota Corolla que tem como um preço justo determinado no valor de R$120 mil. E você conseguiu encontrar uma oportunidade de pagar R$110 mil pelo carro, ou seja, pagar um valor abaixo do que ele realmente vale. Nesse caso, se você, por exemplo, comprar por 110 mil, depois no futuro vender por 120 mil, você tem um potencial de ganho de 9,1%. Do outro lado, você também encontrou uma excelente oportunidade, só que agora de um carro muito mais caro. Nesse caso, é uma Ferrari, que tem como valor justo R$2,5 milhões e que está sendo anunciada por R$2 milhões. Sendo assim, ela tem um potencial de ganho de 25%. Você paga 2 milhões, depois vende por 2,5 milhões. Por mais que a Ferrari tenha um preço nominal muito maior do que, por exemplo, esse Corolla que eu te apresentei, o ganho que você vai ter relativo ao investir o seu dinheiro numa Ferrari é muito maior do que no caso de um Corolla. Sendo que na Bolsa de Valores você não terá que desembolsar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões para investir numa ação. A diferença está simplesmente nos detalhes. Uma ação vai estar sendo negociada a R$10, outra a R$30, outra a R$50 e outra no máximo ali negociada a R$100. Então qualquer ação hoje da Bolsa de Valores aqui do Brasil, você vai conseguir investir o seu dinheiro e vai conseguir identificar a partir dos indicadores que eu vou te apresentar agora quais são ativos baratos e que têm potencial de alta. E vamos começar pelo primeiro indicador mais conhecido por todos, que é o PL, preço sobre lucro. Para calcular ele, basta você calcular primeiramente o LPA, que é o lucro por ação, onde pegaremos o lucro que a empresa teve nos últimos 12 meses e dividiremos pelo número total de ações que aquela empresa tem hoje no mercado. A partir do resultado do LPA, pegaremos o preço da ação, dividiremos justamente pelo LPA e o resultado é o PL, preço sobre lucro. E quanto menor for o resultado do PL, mais barata estará aquela ação. Por quê? Vamos supor que uma ação hoje está sendo negociada a R$100 e ela tem um LPA de R$20. Isso significa que, dividindo 100 por 20, o PL da empresa é 5. Ou seja, se pelos próximos 5 anos a empresa continuar com o mesmo lucro de R$20 por ação, ou seja, em 2026, 27, 28, 29 e 2030, você vai ter todo o seu dinheiro de volta que você pagou hoje por aquela ação, somando o lucro ao longo desses 5 anos. Por quê? 20 vezes 5, nós temos um resultado de R$100. Se você pagou R$100 pela ação, é justamente esse dinheiro que você vai ter de volta ao comprar a ação com base nesse PL. Por esse motivo, quanto menor for o PL, em menos anos você vai conseguir ter o seu dinheiro de volta. O próximo indicador que nós temos é o preço sobre valor patrimonial, PVP, onde nós pegaremos o patrimônio líquido mais recente da empresa, dividiremos pelo número total de ações e chegaremos no VPA, valor patrimonial por ação. Depois disso, basta você pegar o preço da ação, dividir pelo VPA e chegaremos no PVP, preço sobre valor patrimonial. E assim como foi no caso do PL, quanto menor for o PVP da ação, mais barata ela estará, porque você estará pagando menos pelo seu patrimônio. Então vamos supor que uma empresa tenha um valor patrimonial por ação de R$10 e o preço da ação seja R$10 também. Significa que para cada R$1 de patrimônio, você estará pagando R$1 por aquele ativo. Se o PVP for acima de 1, significa que ela tem um valor de mercado acima do seu patrimônio, e se o PVP for abaixo de 1,
significa que o patrimônio da empresa é maior que o seu valor de mercado. E para fechar o cálculo dos indicadores, nós temos dois que são muito parecidos, o EV/EBIT e o EV/EBITDA. O primeiro passo é calcular o EV, que vem do inglês Enterprise Value, que é calculado a partir da soma do valor de mercado da empresa pela sua dívida líquida. Dívida líquida, para quem não sabe, é a diferença entre o quanto a empresa deve e o quanto ela tem na conta. Depois disso, basta pegar o dado do EBIT, que está na DRE da empresa, e do EBITDA, sendo que o EBITDA é simplesmente o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e o EBIT é o lucro antes de juros e impostos. E para calcular esses indicadores é muito fácil. O EV/EBITDA é calculado a partir da divisão entre o EV da empresa e o EBITDA dela, e o EV/EBIT segue a mesma lógica, é o EV pelo EBIT daquela companhia. E para ambos os indicadores, quanto menor for o resultado, mais barata estará aquela ação, justamente por conta da mesma lógica que eu apresentei para você do indicador PE. E como que na prática você pode e deve utilizar esses indicadores para encontrar uma ação barata? A primeira forma é você pegar o valor atual do indicador PL, PVP, EV/EBIT e o EV/EBITDA e comparar com o histórico desse mesmo indicador nos anos anteriores. E vamos pegar como exemplo aqui o histórico do indicador PL para o Banco Itaú. Nós temos então que o PL atual da empresa é de 9,52 e a média histórica é de 10,10. Em alguns anos em específico, o PL ficou bem menor, por exemplo, em 2015, que bateu 6,22, que foi num ano de crise econômica, e também em outros cenários, onde a economia estava muito bem, em 2019 ou 2020, que chegou a bater um PL de 16,40, ficou muito acima da média. Mas a partir desse dado, a partir do PL atual e da média, a gente consegue concluir que o Banco Itaú está sendo negociado um pouco abaixo da sua média histórica. E a segunda maneira de avaliar os indicadores de preço é a partir da comparação de duas empresas do mesmo setor ou do mesmo segmento. E o ideal é você comparar duas empresas que fazem coisas muito parecidas, porque quando a gente pega empresas que são do mesmo setor, mas que atuam, por exemplo, em segmentos diferentes, como é o caso de energia, onde nós temos empresas de transmissão, distribuição e de geração, essa lógica não se aplica porque o valor desses indicadores vai ser muito relativo ao segmento de atuação. Por esse motivo, é importante pegar empresas de fato muito parecidas. Eu vou pegar aqui como exemplo a comparação do PL histórico do Banco Itaú, que eu apresentei agora há pouco para vocês, com o PL do Banco do Brasil, que também é uma empresa do mesmo setor. Então, o que a gente pode observar? O Banco do Brasil está sendo negociado muito abaixo da sua média histórica, 20,99% abaixo dela, e também está sendo negociado a um PL muito abaixo, por exemplo, do Banco Itaú, que tem um PL atual de 9,52. Então, a partir dessas duas informações, a gente tem ciência de que o Banco do Brasil é por si só considerado uma ação mais barata que o Banco Itaú. Mas é sempre importante levar em conta e buscar sempre entender o porquê que aquela ação está sendo negociada a um preço muito menor do que a outra. E nesse caso fica muito evidente o porquê disso. O Banco do Brasil é uma estatal, já o Banco Itaú é uma empresa privada. Uma empresa privada tem muito mais previsibilidade de resultados futuros, algo que não existe numa empresa estatal, porque a cada 4 anos nós temos novas eleições e o presidente acaba trocando o diretor-geral da companhia. E pegando novamente um exemplo claro do porquê que é importante você fazer essa avaliação e comparar e entender o porquê que uma empresa tem um PL menor do que a outra, vamos pegar um simples caso do preço por metro quadrado, por exemplo, da cidade onde você mora. Existem bairros na sua cidade que têm um preço por metro quadrado muito maior do que outras regiões. Então, em um local onde o metro quadrado é mais barato, você vai pagar um determinado valor por um apartamento de 100 metros quadrados e numa outra região mais valiosa, você vai pagar um preço muito maior pela mesma metragem de 100 metros quadrados. E a mesma coisa se aplica ao mercado de ações. Às vezes a empresa vai ter muito mais qualidade e, por esse motivo, ela está sendo negociada a um PL muito maior. Além disso, é importante levar em conta que nesses indicadores também está embutido o potencial de crescimento daquele negócio. Então, se uma empresa tem um PL de 10 e a outra tem um PL de 5, só que a empresa que tem um PL de 10 cresce a uma taxa de 30% ao ano e a outra empresa que tem um PL menor cresce apenas 8% ao ano, a empresa que tem um PL de 10 está muito mais barata. Por quê? Daqui a alguns anos, o lucro dela será muito maior e você estará pagando um PL futuro muito menor na presente data. Então, todas essas nuances são importantes de serem avaliadas para, de fato, encontrar
uma ação barata que tem um potencial de valorização para sua carteira. E se você quer entender como efetivamente utilizar todos esses indicadores, não só de preço, mas indicadores de eficiência, de rentabilidade, muitos outros, para montar uma carteira de ações vitoriosa, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde eu consigo ajudar você nisso, na prática. Assim, você vai investir o seu dinheiro com muito mais segurança, porque você vai ter muito mais convicção daquilo que você estará fazendo com o seu dinheiro dentro do mercado, e com isso, evidentemente, também terá um maior potencial de retorno para sua carteira de investimentos. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo, você conseguiu entender como calcular e como utilizar 4 dos principais indicadores de preço hoje que nós temos para avaliar dentro das ações. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.